situações. Pode ser que a criança está entrando na escola agora, e aí a gente vai pensar como vai ser esse início, esse processo de aprendizagem, de entrada num ambiente novo, desafiador para a criança, e o quanto é desafiador para a gente também. Pode ser que a criança esteja mudando de escola, e aí a gente também entra em alguns desafios e novidades, tanto para a criança quanto para os pais. Há também aquela mudança na grade curricular. A criança às vezes está entrando no 6º ano e passa a ter vários professores, a rotina fica diferente, ou o ensino passou a ser integral. Então a minha ideia é colocar alguns pontos que possam ajudar em todas essas situações, a gente pensar sobre todos esses ambientes e situações diferentes. Um primeiro ponto que eu acho que é o essencial é a gente pensar, nós quanto pais, como a gente está lidando com esses desafios da mudança, dessa adaptação escolar. Como eu estou vendo essa mudança. Então, quão desafiador é para mim lidar com o choro daquela criança que vai começar na escola, ou com as dúvidas daquela criança que está numa nova rotina, que vai entrar numa nova escola. Aí é importante a gente ter um olhar muito voltado para as nossas sensações. O que essa adaptação está gerando em mim, está me desencadeando. Diante disso, a gente consegue até fazer uma distinção do que realmente é uma sensação da criança e o que é uma forma com que eu lido com esse problema. Então, pensar em adaptação escolar é pensar nesses dois pilares. Os problemas e como é essa adaptação no universo infantil, como é isso para a criança e como é isso para mim, como eu estou lidando com esse momento. Aí a gente fica mais fácil da gente conseguir direcionar um pouquinho a solução do problema. A ideia é a gente pensar que a adaptação escolar é algo novo, tanto para a gente quanto pai, quanto para a criança. Então pode ser até que a criança já está bem adaptada, mas esse retorno às férias, requer uma nova adaptação. Aí a gente vai pensar assim e tentar acolher nesse momento o como é a gente deixar de estar no período de férias, a gente sair da casa da avó, tirar aquela rotina que a gente tinha com os amigos, irem brincar, não ter muito horário para as coisas e voltar para esse universo de regras, de cumprimento de atividades, de rotina mesmo. Eu acho que se a gente pensar nesse contexto, a gente consegue visualizar melhor o quanto a adaptação gera desconforto, porque a gente está fazendo coisas gostosas por mais de um mês e aí de repente vai ocorrer essa retirada dessa falta de rotina e a entrada no universo escolar novamente. Então, ficar muito atento a isso, eu acho que é essencial. A gente pensar, se colocar também no lugar da criança e pensar como é pra gente quando a gente volta das férias. A gente fica com saudade de ficar naquela rotina, a gente demora para adaptar no horário de dormir, a hora de acordar, porque é diferente. Então, de respeitar, saber respeitar que esse é o momento que a criança está passando também. Ela está saindo de um grande período de tempo, de férias e de diversão, de falta de rotina, e entrando novamente nesse processo de rotina e de escola. Então, ficar atento a isso é importante. Eu separei 5 pontos que eu acho que podem ajudar a gente a pensar na adaptação escolar. O primeiro ponto é gerar esse envolvimento da criança com o processo do retorno às aulas. Às vezes a gente não fica muito atento a isso. Eu perguntei para alguns pais essa semana e os pais não tinham assim identificado e pensado sobre esse ponto, que é a gente preparar essa criança alguns dias antes da escola para esse retorno. Então falar como que vai ser a rotina, como que vai ser esse retorno às aulas, que dia que vai voltar, quantos dias faltam. Acompanhar isso num cronograma ajuda bastante, principalmente para as crianças pequenas. Um ponto que eu acho que é legal e, se possível, quando a gente tem essa oportunidade, já saber o nome da professora nova, às vezes ter uma imagem dela para poder passar para a criança, para ela conseguir, pelo menos ter uma maior segurança, uma informação ali de com quem que ela vai passar várias horas agora nesse ano. Então, isso ajuda bastante. Dar aquela passadinha na frente da escola um dia antes, já ir, conversando com a criança sobre esse retorno. O envolvimento na compra dos materiais, isso costuma ser algo positivo, as crianças costumam gostar, da compra dos materiais, ficam animados
Eles chegam lá para mim contando tudo que compraram, qual é o tema do ano, eles curtem bastante. Então, a gente passar esse envolvimento, trazer a criança para esse processo, para essas escolhas, para esse retorno, contribui bastante para a adaptação escolar. Um segundo ponto é a gente pensar na rotina. Então, preparar a criança para essa mudança de rotina. Isso ajuda naquele sistema de cronograma, na contagem de dias, mostrar, né, a foto do professor contribui bastante também, organizar como que vai ser essa mudança de rotina. Então agora, quando você voltar nas aulas, né, vai ficar o dia inteiro lá na escolinha, e depois eu vou passar a buscar, quem que vai buscar, como que vai ser. Preparar a criança para essa nova rotina ajuda bastante também que ela se sinta mais segura. A gente consegue observar isso com a gente. Se a gente vai começar num novo emprego, a gente começa, né, a ver o que a gente precisa fazer, como que é o lugar, quem que está trabalhando lá. Então, a mesma coisa é importante que ocorra com a criança também. Quais são os amiguinhos que ficaram na escola ainda? Quais são os amiguinhos que estão lá? Se já tinha visto a professora antes? Tudo isso contribui para essa adaptação. Um terceiro ponto é o sono. Essa é uma grande dificuldade quando a gente vai pensar no retorno das férias, porque a criança estava com uma rotina de dormir diferente da rotina que ela tem quando está em aula, na maioria das vezes. Então, esse retorno ao horário de dormir pode ser um pouquinho complicado. Um ponto que eu acho importante da gente pensar nessa adaptação é a gente pensar nessa carga horária de sono. Isso a gente faz de uma maneira bem gradativa, porque senão a gente corre o risco de que a gente coloque a criança ali para dormir, e na verdade aquilo deixa a criança mais agitada. Às vezes a criança está acostumada a dormir agora no período de férias 10, 11 horas, meia-noite, e aí de repente um dia antes da aula a gente quer que ela vá dormir 9 horas. Não vai dormir porque ela está adaptada num período de um mês, mais de um mês, a dormir num horário diferente. Então o que é legal? Alguns dias antes, a gente diminuir esse horário de ir para a cama em bloquinhos de 15 minutos. Assim fica mais fácil que a criança entre nesse processo de adaptação. Então tem gente que já está em aula, já passou por isso, está passando na primeira semana, mas eu acho que a dica vale. Mas também tem gente que vai voltar às aulas agora na segunda-feira. Então a gente ainda tem, né, de sexta para sábado, sábado para domingo, 3 noites para diminuir o horário de ir para a cama em bloquinho de 15 minutos. Isso ajuda bastante. As crianças que já estão em aula e ainda estão com dificuldade no sono, porque o corpo demora um tempinho mesmo para se adaptar, eu acho que vale essa dica também. Porque senão às vezes a gente coloca a criança muito cedo na cama e ela fica rolando na cama e isso agita mais. Então a gente tenta colocar o mais perto possível do horário que ela já estava dormindo e aí vai voltando em bloquinhos de 15 minutos. Isso ajuda. Um outro ponto, nosso quarto ponto, que eu coloquei aqui, é de passar segurança para a criança nesse processo de adaptação. Isso tem muito a ver com o nosso estado interno, como eu estou levando essa adaptação escolar. Então, tá muito atento àquilo que eu sempre comento, que é aquele desconforto que a gente tem de uma situação nova, de lidar com algo novo. E que a gente precisa ser tolerante e compreensível com a gente, de que a gente não vai se sentir confortável, porque é uma situação nova. Quando a gente está diante de uma situação nova, ela gera desconforto mesmo. Então é importante a gente trabalhar também com a nossa própria capacidade de tolerar esse período de adaptação, seja nas diversas situações que possam ocorrer. Só o fato de ser um novo ano já gera pra gente, né, uma necessidade ali de se adaptar e de verificar como vai ser a adaptação da criança. Um ponto nesse sentido de passar segurança é de ser sincero com a criança, principalmente com as crianças pequenas. Então, o que eu recebi lá de dúvidas? Eu digo então que eu vou só dar uma voltinha e depois levo a criança na escola? Eu falo que eu vou ficar lá e aí depois na hora que ela estiver brincando com as crianças eu viro e vou embora? São comportamentos que são compreensíveis que os pais façam, porque dá a impressão de que a criança está sofrendo menos. Quando a gente diz, eu vou levar você dar uma voltinha e de repente deixa na escola, e a gente vai parar aqui só olhar um pouquinho. Dá essa impressão porque não aparece um choro, né, no momento. O problema é que a gente passa
a intenção para a criança de que a gente não está sendo sincero com ela. E isso pode ser gerador de insegurança. Isso pode ser causador de uma maior dificuldade para se adaptar na escola. Então, a minha dica é: seja sincero com a criança e seja capaz de tolerar esse desconforto que vem dessa sinceridade. Você vai ficar na escola hoje, porque a gente, conversou sobre isso antes, você viu a escolinha, a gente já comprou todas as suas coisas, olha, sua mochila nova, a gente já colocou um lanche bem gostoso. A gente vai tentando pontuar esses aspectos positivos, mas sempre sendo muito sincero com a criança, porque ela vai ficar na escola e a gente precisa que ela tenha esse dado, essa informação. Quando a gente diz para a criança que a gente vai ficar lá com ela e aí a hora que ela vira para brincar, a gente sai, o que pode ocorrer numa próxima vez? A criança não vai nem querer brincar com outras crianças, ela vai querer ficar perto da mãe o tempo todo, porque ela sabe que a hora que ela se distrair, a mãe vai embora. Então seja muito claro com esse comportamento: eu vou ficar só um pouquinho, depois eu tenho que ir trabalhar. Ou, hoje a mamãe vai deixar você na porta mesmo, a gente vai dar um beijo, um abraço bem apertado, mas quando for a hora de você ir embora, eu vou estar aqui te esperando. Então seja muito claro, seja muito firme nessas colocações, porque elas que vão contribuir para uma adaptação mais rápida. Então, às vezes a gente não quer todo aquele choro intenso e prolonga essa situação porque gera insegurança na criança. Um ponto que eu acho também que é muito importante nessa questão de de ser compreensivo ali, de passar essa segurança, é a gente pensar que esse processo de adaptação escolar, ele é um processo natural, ele é algo positivo para a criança. Às vezes a gente fica com essa impressão de que é algo totalmente negativo por conta do choro intenso que pode acontecer. Então, vamos ficar atento em a gente também conseguir identificar todos os aspectos positivos da entrada no ambiente escolar. Essa criança que está entrando na escola nesse ano, ela está expandindo os horizontes dela, a vivência dela, a relação com os pares, o aprender a dividir os brinquedos, o esperar, o seguir uma rotina, experimentar coisas novas, porque a gente observa muito as crianças que não comem nada em casa e lá na escola comem um monte de coisa que não estão acostumados a comer. Então esse ambiente proporciona essas novas experiências. Então estar atento nesse sentido, a esse foco que tem a entrada no universo escolar, de que é um ambiente rico de aprendizado, que faz parte do processo natural da criança, eu acho que contribui bastante também para os pais ficarem mais tranquilos. E um ponto também é de ser compreensivo com essa criança, de acolher essa nova situação da criança. Então, o que às vezes eu percebo é que quando a gente está em desconforto, a gente quer minimizar o problema do outro, porque a gente não sabe muito lidar com esse problema do outro. Então, nesse sentido, o acolher é importante, de que é realmente chato a gente sair de uma rotina de férias e voltar para a escola. E às vezes a gente não quer que a criança expresse isso. Não, mas você gosta da escola. Sim, eu gosto da escola, mas poxa, às vezes estava ficando na casa da avó a tarde toda, estava brincando, não tinha hora para nada, dormia tarde, acordava tarde. Então, acolher isso eu acho que é importante e ajuda também a criança a enfrentar esse momento de adaptação. Então, seja acolhedor. É realmente chato a gente voltar para a escola, mas também é muito gostoso depois que a gente vai. E isso também é importante que a gente contribua para que a criança entre em contato com isso. E a gente faz isso quando a gente pergunta lá no final do dia, como foi seu dia? Que horas, que você deu risada hoje? Quem contou alguma coisa divertida? Teve alguma atividade que foi muito legal? E de compreender também que há alguns pontos que a criança possa colocar que não seja tão legal. O intervalo não dura muito, não dá nem tempo de fazer as coisas, e que a gente possa acolher também esses problemas, porque são os problemas desse universo infantil. E é importante que a gente acolha e que muitas vezes a gente não traga nenhuma solução, que a gente só ouça, poxa, é chato mesmo, quando a gente nem tem tempo de comer o lanche e já tem que voltar para a aula. Não é uma coisa muito legal. Então, o acolhimento também é importante e faz parte desse processo de adaptação. Ficar muito atento aos comportamentos de choro também é importante. A tendência é que às vezes quando a gente vê esse choro, esse desconforto que a criança está mostrando, a gente quer retirar essa sensação e fazer a retirada
do ambiente que está proporcionando essa sensação tão desagradável. O que acontece é que às vezes, quando a criança chora bastante e aí é feito, né, adiado essa adaptação escolar, ou ela fica menos tempo na escola, ou ela passa, né, a não ir o período todo, talvez, e ia ficar o dia todo e aí passa aí um período só, a gente está prolongando esse processo de adaptação, porque daí a gente está reforçando para a criança de que esse comportamento de choro vai ser o que vai resolver ali aquele problema. Quando você chorar, eu vou te tirar ali da escola. Então fique muito atento, seja muito cauteloso para não reforçar esse comportamento de choro. O comportamento de choro é comum num processo de adaptação, porque a criança não tem muito repertório verbal para sinalizar que aquilo está sendo incômodo. A gente fala, né, ai, nossa, primeiro dia de trabalho, eu não conhecia ninguém, aí eu não sabia também onde ficavam as coisas, eu fiquei meio perdido. A gente passa por esse processo e consegue descrever muito bem as nossas sensações. As crianças maiores também. Agora, as crianças pequenas não. Então, elas sinalizam todo esse desconforto num formato de choro. E o quanto é importante que a gente possa tolerar ali esse incômodo e não reforçar esse comportamento de choro. Porque aí na tentativa da gente cortar, diminuir esse choro, na verdade a gente está prolongando esse comportamento, porque daí ele passa a ocorrer todos os dias na tentativa de esquiva, de fugir ali da adaptação escolar, do ambiente escolar. Então fique muito atento a isso. O que a gente faz nesses momentos é direcionar, focar a criança para atividades que sejam prazerosas, lembrar os pontos positivos da escola e ter em mente também que esse choro cessa, ele é algo provisório. Eu vejo muito nos pais depois, os professores mandam as fotos das crianças curtindo bastante e os pais todos ansiosos, né, achando que a criança ficou chorando lá horas e horas a fio, e não ficam. Logo passa, elas se divertem. A noção de tempo da criança também, ela não compreende tanto, né, o tempo é muito abstrato, então logo que os pais saem de cena, passa um tempinho, os professores já conseguem distrair as crianças e elas já se adaptam. Então estejam bem atentos a isso também. Eu vou chamar um intervalinho e no final eu vou colocar umas considerações finais que eu considero que são importantes para esse tema de adaptação escolar, ok? A gente se vê daqui a pouquinho. Vai esperar isso acontecer para depois pensar em segurança? Se liga! Alfa Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Faça um orçamento. 3864-5496 ou 98154-0111. Alfa Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Então voltamos para o nosso programa. O tema de hoje é adaptação escolar. Eu não recebi perguntas hoje dos pais, então eu coloquei 2 pontos para esse segundo bloco que eu acho que são interessantes e importantes para a gente abordar dentro desse tema de adaptação escolar. O primeiro deles é por que os pais se sentem culpados. Então, uma coisa que eu observo com muita frequência no meu contato com os pais em processo de adaptação escolar dos filhos é essa sensação de culpa que é gerada de deixar a criança na escola sentindo todas essas sensações desagradáveis que às vezes eles sentem por ser algo novo e por ser exposto ali a uma mudança de rotina, né? O sair da casa dos avós ou dos pais, estar com os pais e ir para esse ambiente. E eu vejo que esse processo é muito gerador dessa sensação de culpa, principalmente nos pais que trabalham, nas mães que trabalham também. De ter que deixar a criança porque vai retornar para o trabalho e de que é algo que não tem muito controle, de que não gostaria de fazer. Então, o que eu gostaria de passar para esses pais, o que eu abordo muito com esses pais na minha atuação profissional, é o quanto esse processo ele é rico
para a criança e ele faz parte, é uma tarefa evolutiva da criança, faz parte da evolução e do desenvolvimento infantil a entrada no contexto escolar. Então, às vezes o que eu percebo é que essa culpa, ela vem de uma falta de informação ou uma dificuldade, talvez, de entrar em contato com todos os aspectos positivos que tem na entrada da criança no contexto escolar. Então, como eu disse, o ambiente escolar, ele é muito rico para a criança. Ele faz parte do desenvolvimento, ele é importante para o processo de aprendizagem. Então, estejam atentos, pais, de que vocês estão proporcionando para os filhos de vocês algo muito importante para o desenvolvimento deles. E sentir culpa faz parte do processo. Vejo que os pais dizem sempre que estão sempre com essa sensação de culpa, de que não fizeram legal alguma coisa. E vem também muito da nossa própria capacidade de poder tolerar essas emoções desconfortáveis que são geradas quando a gente está educando os nossos filhos. Que não vai ser sempre prazeroso e não é, sempre vai ter o outro lado da moeda. O aspecto positivo é o quanto a criança aprende na escola, o quanto é importante para ela, mas o outro lado da moeda é a gente sentir todo esse desconforto, que é normal, que é válido sentir, mas que também, né, não precisa ser fonte de sofrimento, mas sim a gente ter essa capacidade de tolerar que realmente é uma sensação desconfortável, mas que sim é muito bom para a criança. Então, ficar muito atento às consequências, os motivos pelos quais vocês estão colocando as crianças na escola. São bons motivos, fazem parte do desenvolvimento infantil. E um outro ponto que eu coloquei aqui é de que as pessoas me perguntam também, quando saber se a criança está adaptada, né? Os pais ficam, às vezes, naquela expectativa de que uma boa adaptação escolar é aquele tchauzinho na porta da escola e entrar sozinho. Então, a gente sabe que o processo de adaptação, ele é individual, intransferível, a criança precisa passar, a gente não pode passar por ela, e cada criança responde de uma forma, ele é muito subjetivo. Então, a gente pensar que, às vezes, algumas crianças têm uma capacidade maior de modificação de rotina, de lidar com essa adaptação, outras crianças demandam de mais recursos nossos e da escola, que é para ser a nossa grande parceira nesse processo de adaptação. Então, um ponto que eu acho importante é a gente pensar que é um processo subjetivo, então que não há uma quantidade de dias para a gente prescrever em que esse processo já vai ter ocorrido, mas que a gente pode ficar atento em alguns pontos. Então, da gente primeiro conseguir ter calma de esperar esse processo de adaptação ocorrer e da gente ficar atento em alguns comportamentos que podem aparecer nas crianças quando elas não estão passando muito bem por esse processo de adaptação. Então, normalmente são sintomas mais somáticos. A gente consegue observar dor de barriga, fica um pouquinho mais amuadinha, irritação, e vem até por conta do próprio cansaço com a nova rotina, a dificuldade para entrar no sistema, né, da rotina de sono. Então, ficar atento a esses pontos nos mostram que a criança ainda está se adaptando. A gente consegue observar uma boa adaptação quando a criança já está, né, seguindo bem a rotina, acordando bem, o corpinho já está, né, se adaptando com essa rotina e a criança já está um pouquinho mais tranquila. Então, fiquem atentos que esse comportamento de irritação, ele é muito comum nesse processo de adaptação. As crianças, às vezes, ficam irritadas porque estão cansadas, porque estão com sono, porque não estão adaptando muito bem a rotina. E aí vale a gente descrever para a criança isso também. Você está muito irritado esses dias, é por causa da adaptação da escola, né? Você está cansado, antes você tinha mais tempo para brincar e agora não tem. Então, estejam atentos aí a esses comportamentos e acolham esses comportamentos da criança, porque a gente também, quando a gente volta de férias, quando a gente começa um trabalho, a gente também fica um pouquinho mais cansado, mais irritadiço também por conta da nova rotina. Então, pensar nessa mudança como algo subjetivo, cada criança vai responder de uma forma, e ficar atento se tiver algum comportamento, algum sintoma somático aí, para poder trabalhar com a criança, ouvi-la, entender por que está com dorzinha de barriga todo dia na hora de ir, não se adaptou, não conseguiu fazer amigos ainda, ficar atento e acolher essas demandas que podem aparecer. Bom, por hoje era isso, espero ter ajudado vocês nesse desafio que é levar as crianças para a escola, esse retorno às aulas,
e qualquer dúvida também estou à disposição. Até mais! Vai esperar isso acontecer para depois pensar em segurança? Se liga! Alfa Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Faça um orçamento. 3264-5496 ou 98154-0111. Alfa Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso.